Oi, terceirão. Vamos lá para a nossa aula 15 do setor B. Fungos, ok? Os fungos, muito se ouve falar, tá? Acho que vocês lembram, porque ele já é mais conhecido, né? Então, os fungos, eles não são considerados nem plantas, nem animais, então eles começaram então a ter um reino só deles. Por muito tempo, os fungos eles foram aceitos no reino dos vegetais. Só que depois de muitos estudos, percebeu-se que havia algumas diferenças. A principal delas é que eles não possuem célula vegetal. Então, foi criado um reino só para eles, tá? Utiliza-se o termo eumicetos para os fungos complexos, que é o que nós vamos ver nesta aula, ok? Os fungos, eles têm aí os levedos, os bolores, os mofos, os cogumelos e as orelhas de pau, tá? São esses tipos aí de diversidades que nós vamos encontrar no reino dos fungos. Muitos fungos são conhecidos por gerarem micoses, tá? Aquela micose que a pessoa tem entre os dedos, tá? Principalmente dos pés, chamada de frieira. Tem a micose, que a pessoa tem uma mancha branca no rosto, circular. Tem uma que dá nas costas, que é chamada de pano branco. Tudo isso são fungos, tá? São fungos microscópicos, que eles se reproduzem através de esporos. Eles são microscópicos, então eles atingem certas áreas do corpo, eles acham ali o local apropriado, que eles conseguem alimentação suficiente, então eles vão aumentando o seu tamanho, tá? O pano branco, quem já viu, as costas da pessoa fica totalmente branca. Esse fungo é geralmente adquirido em praia, piscina, tá? Local que circula muitas pessoas, que muitas vezes não tem o sintoma, mas a outra vai ter, ok? Então aí tem algumas espécies na apostila de vocês, para vocês verificarem, ok? Os fungos, eles são eucariontes. O que é um ser eucarionte mesmo? Eucarionte é que possui núcleo, ok? Eles são heterotróficos. Heterotróficos são aqueles indivíduos que não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de alguma forma. Os fungos, eles se alimentam através de suas raízes, tá? Eles têm os seus micélios que penetram na terra para que ele fique fixo ali. E é através dele que ele faz a sua alimentação, ok? Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. A única espécie unicelular de fungos são as leveduras, tá? As leveduras são os formadores de fermento biológico, tá? São os Saccharomyces cerevisiae, tá? Os Saccharomyces, eles são utilizados aí na produção de pães, de bolo, na produção dos fermentos, ok? Os Saccharomyces, eles também são produzidos o etanol, tá? Eles ajudam aí na fermentação para a produção do etanol. Eles não têm tecidos organizados, tá? O seu tecido é um pouco diferente dos demais. A organização de um fungo pluricelular, como é? Tem o micélio vegetativo, tá? O micélio, ele é formado por várias hifas, micélio reprodutor e o corpo de frutificação, dotado por hifas e esporos, ok? Como que funciona? Como que é essa parte aí? Embaixo, na raiz, você pode observar na página 588, na raiz aí é o micélio vegetativo, onde vai absorver todos os nutrientes do solo, ok? No corpo, onde é aquela haste que segura meio que o chapéuzinho, vamos imaginar um cogumelo. Aquela haste que segura o chapéuzinho, ela é feita por micélios, tá? Por micélios de frutificação, ou por micélios reprodutor, tá? E o chapéuzinho o micélio junto, as hifas juntas, são várias hifas, tá? E o micélio e o chapéuzinho, eles então formam o corpo reprodutor do fungo, tá?
No chapeuzinho, ele é cheio de esporos. Esporos são os fungos que vivem no ar, tá? Por quê? Vamos pegar um exemplo, tá? Eu tenho lá um saco de pão. Um saco de pão, o pão tá lá lacradinho, bonitinho, um pão puma, pão de forma. Ele tá lá lacradinho. Quando eu abro aquele pão, ele entrou em contato com o ar. E no ar é cheio de esporos, os esporos dos fungos. Se você fechar aquilo lá e deixar por um bom tempo sem abrir, você vai perceber que vai começar a aparecer os bolores. Aquilo são fungos que foram trazidos pelo ar, tá? Se eu colocar o pão na geladeira, vai mudar? Pode demorar mais para nascer os fungos, mas vai nascer, tá? Você pode ter visto já o exemplo da laranja. A laranja é uma coisa que estraga muito fácil. Ela fica verde, aquele aspecto verde muito fácil, que é por causa dos fungos presentes no ar, ok? Então, se eu colocar a laranja na geladeira, vai estragar da mesma forma, tá? Não impede, só demora mais o processo para acontecer, ok? A alimentação dos fungos, ela é extracorpórea. Esses micélios, eles lançam no solo algumas substâncias para que comece a digerir e eles consigam, então, se alimentar. Não é dentro do próprio corpo, ok? O glicogênio, ele é o polissacarídeo de reserva energética nos fungos. É o mesmo que nós temos nos nossos músculos, tá? Para produção de energia aí. A parede celular do fungo, ela tem uma parede celular, só que não é de celulose, tá? Muitos se confundiam com os vegetais por causa disso. Mas ela tem uma parede celular, só que ela é feita de quitina. Quitina é o mesmo material feito dos esqueletos dos artrópodes, ok? Então, ela tem esse padrão aí de parede celular. Eu tenho lá a classificação dos fungos, os ascomicetos, tá? Que são os ascos, os acóporos, que são as trufas, tá? Quem já comeu trufa sabe o que é isso, não é a trufa de chocolate deliciosa que a gente come, tá? É a trufa feita a partir de fungos, geralmente em restaurante japonês tem isso. Tem os basidiomicetes, que são os basídeos e os basidioporos, que são encontrados em cogumelos, que lá tem lá o shimeji, o cogumelo normal, tá? Várias coisas que também servem para alimentação. Os champignons, ok? E tem os deuterosiomicetos. Esses são fungos que são benéficos também. Os fungos, nem todos são maléficos, só os que causam a micose, que vão gerar algum tipo de alteração no corpo. Os demais são todos benéficos para a nossa saúde, tá? Esse último, os deuteromicetos, eles servem para fazer a penicilina. Penicilina é um bactericida, tá? Um médico, ele sem querer, ele estava fazendo lá uma cultura de bactérias, ele sem querer deixou exposto, viu que entrou um vírus e viu que entrou um fungo e acabou com aquela bactéria, tá? E é esse tipo, a penicilina foi criada então a partir daí, tá? Que entrou o fungo naquela placa de Petri, que estava sendo a cultura de bactérias daquele estudioso, fez com que as bactérias fossem diminuindo a quantidade, não se proliferando mais, não aumentando a sua reprodução. Então viu que isso era eficaz, ele estava fazendo um outro estudo, ele acabou descobrindo isso, tá? Então ele criou aí a penicilina. E a reprodução dos fungos, como que ocorre? A reprodução ocorre através dos esporos, que a Pro já falou para vocês, eles vão pelo ar, tá? Ocorre a germinação dos esporos, formam os primeiros micélios, dos primeiros micélios forma o primórdio do cogumelo, que é a parte de baixo, então eles vão brotando, tá? Eles são produzidos através de mitose ou meiose, ok? O Saccharomyces, que é a levedura também serve para a produção de cerveja, tá? O Saccharomyces aí, ele é unicelular e a sua reprodução é através de brotamento, tá? Se você já viu a produção de alguma vez pão caseiro,
Você coloca alguma coisa lá e o fungo, o fermento, ele rapidamente aumenta de tamanho. Por quê? Ele se duplica muito rápido, tá? E é por brotamento. Então, isso acontece de forma natural, tá? A importância dos fungos tem importância alimentícia, importância médica, ecológica, porque os fungos eles são decompositores de matéria orgânica, tá? E industrial, que faz aí o etanol para os combustíveis de carro, ok? Vamos então para a nossa próxima aula, que são os fungos, aula 16. As algas, desculpa. As algas, elas fazem parte do reino protista, junto com os protozoários, tá? Elas não entram na forma dos vegetais, no reino dos vegetais, porque elas têm diversos tipos de modo de vida, tá? Os vegetais, a maioria deles vivem fora da água, tá? Ela tem menos cutícula serosa e tudo mais, que isso não a classifica como um vegetal, tá? A alga, então, as algas, ela abrange diversos números, ela vai desde microscópica até 12 metros de comprimento, tá? É aqueles negócios que quando a gente entra no mar, passa, que eu odeio aquilo, eu tenho pavor, eu morro de medo, eu não gosto de entrar no mar por causa disso. Quando a gente entra no mar, o que acontece? Passa aqueles negócios perto do pé da gente, não é? Aquilo ali são algas que foram retiradas do seu habitat de alguma forma, ou elas já morreram, então elas começam a boiar, elas vêm mais para próximo da praia, tá? Isso são algas, mas elas já estão mortas. As algas vivas, elas ficam geralmente fixas no solo, porque é a partir dali que elas vão obter os seus nutrientes, ok? Ela é assim como uma planta, mesmo lá no fundo do mar, ela faz fotossíntese, tá? Uma curiosidade aqui, para a produção do oxigênio na Terra, quem começou a produção do oxigênio foram as algas, ok? As algas começaram aí, a Terra primitiva, vamos imaginar a Terra primitiva, não tinha nada, começou a vir água dos cometas, começou a juntar água, aí começou então a juntar matéria inorgânica, formando matéria orgânica, que formou a primeira alga unicelular. Essa primeira alga então foi se multiplicando, ela viu ali meios propícios para isso, foi se multiplicando, então aumentou aí a quantidade de algas e elas, como elas são parecidas com os vegetais, elas captavam o gás carbônico que existia na Terra, que era muito, e transformava aquilo em oxigênio. Então foi a partir das algas que começou a concentração de oxigênio na Terra, tá? As algas, em relação às árvores, elas são as maiores produtoras de oxigênio, tá? Porque se você comparar uma folha com uma alga, a alga produz muito mais oxigênio do que uma folha, ok? Elas são eucariontes são as que têm núcleo, podem ser unicelulares, podem existir colônias pluricelulares, e tem algumas que não têm tecidos organizados, tá? Elas são diferentes aí das plantas que têm as suas células justapostas, que formam aí uma folha, caracterizam um vegetal, tá? Então ela não tem isso. As algas, elas são autótrofas fotossintetizantes, tá? Autótrofas são aquelas que produzem seu próprio alimento. Fotossintetizantes, vocês já estão cansados de saber o que é fotossíntese, que é a produção do alimento através do sol e do gás carbônico, tá? Aí tem alguns tipos de algas, tá? Tem as clorofícias, tem as feofícias, as rodofícias, as crisofícias, as pirrofícias e as euglenofícias, tá? Isso aí eu não vou cobrar porque são nomes assim estrambólicos, tá? E não é necessário que você decore cada um deles, beleza? Alguns exemplos aí de algas, tá? Tem a uva lactuca, é uma alga pluricelular, ela é uma diatomácea. As diatomáceas são unicelulares e a Espirogyra é uma alga colonial,
tá? Então, aí tem um exemplo de cada uma delas. A primeira aí da esquerda, ela é uma uva, e da direita é uma célula dessa uva. Aqui eu tenho uma diatomácea, aqui nessa foto microscópica, tá? Na página 593. E embaixo eu tenho uma espirogira, tá? Que é o formato aí dessa alga em espiral. Tem as suas células bonitinhas aqui, como é cada uma delas. Perceba que a espirogira, o vacúolo, ele tá dividido em várias partes, tá? Por causa do formato dessa célula, ok? Eu tenho ainda, qual a importância ecológica das algas? As algas, elas fazem parte do plâncton, tá? Plâncton não é o bichinho lá do Bob Esponja, que muita gente zoa quando tá em aula aí falando. O plâncton, ele é formado pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton. Fito é uma coisa que você tem que lembrar que é planta, tá? Sempre que eu falar fitoterápico é remédio a partir de planta. Fitoplâncton são algas microscópicas que fazem parte da cadeia alimentar, da base da cadeia alimentar. Zoo é animal, então são animais zooplâncton, animais microscópicos que fazem parte da cadeia alimentar, da base. Então, o zooplâncton mais o fitoplâncton, esses dois juntos formam o plâncton, tá? O plâncton, então, tira essa ideia da sua cabeça que o plâncton é um bichinho maligno lá do Bob Esponja, ok? O plâncton, ele é formado, então, por essas duas formas, o fitoplâncton e o zooplâncton, e é a base da cadeia de qualquer a base da cadeia alimentar de qualquer ser vivo que possa viver lá no mar. Tá? Tem plâncton fora da água? Não. A base da cadeia alimentar, ela começa lá na água, ok? Então, aí, por exemplo, essa foto aqui, essa primeira foto, olha só, é mais ou menos um plâncton, uma varredura de plâncton, tá? Ela tem aí algumas diatomáceas, mas tem alguns animaizinhos também que fazem parte do zooplâncton, ok? Então, agora, tarefinha para vocês, façam a aula 15 e 16, façam também todas as TMs e TCs. Todas as atividades terão duração de uma semana a partir desse vídeo. Então, o dia que você assistiu esse vídeo, que eu coloquei, tá? No terceiro da unidade 1, na segunda, no terceiro da unidade 2, na terça. Então, uma semana para a entrega das atividades lá na sala Google. Cuidado, não se perca no tempo, não deixe para a última hora, tá bom? Um beijo, até mais!